noite, meus irmãos. Hoje é dia 9 de dezembro de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Então agora, por favor. Boa noite a todos. Uma segunda-feira e uma semana maravilhosa para todos nós. Reencarnação, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão "melhor te é entrar na vida" representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação da eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas palavras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. A gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Mas vai aprender. Bem, meus irmãos, após essa página, tão esclarecedora, vamos então prestar a máxima atenção à nossa querida Gesilda, que irá fazer o estudo da noite de hoje, continuação do estudo do Evangelho, como fazemos sempre toda segunda-feira, que ela seja muito inspirada nessa noite, como sempre é, Gesilda. Então, meus irmãos, hoje estou um pouco afônica, me perdoem, mas espero que a voz saia cristalina. Então, é com muita alegria, mais essa noite aqui de estudos, né? Um tema tão importante, porque nós vamos falar sobre a vida futura, né? Que Jesus faz alusão incontáveis vezes. Então, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui.
Disse então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, por essas palavras, né, Jesus faz alusão a uma vida futura, a essa vida em que a humanidade teria que se encaminhar. E sem essa concepção, que foi sempre objeto e preocupação do homem terreno, sem essa, digamos assim, preocupação, sem essa máxima de vida futura, os ensinamentos de Jesus teriam sido absolutamente inúteis, né? Todo o arcabouço moral e espiritual de Jesus teria ido por terra, porque, na verdade, essa vida futura é uma máxima que é praticamente o eixo do ensino de Jesus. De tal ordem é isso que aparece no segundo capítulo. Logo no início eles vão fazer referência à vida futura, como essa meta a que nós temos que atingir. E lá é nesse mundo que as aparentes anomalias da vida terrena são altamente explicáveis. E, sobretudo, também é lá que Deus resplandece em toda a sua justiça, né? É nessa vida futura. Então, nós temos que compreender que, nessa época, né, como os judeus estavam, eles, na verdade, muito ligados a puramente os interesses materiais. Eles tinham muito pouca noção da vida futura, dessa coisa espiritual. E nós sabemos que eles criam, por exemplo, nos anjos como seres privilegiados da criação, longe da concepção mais tarde que a doutrina nos traria, de todo um processo evolutivo que nós temos que caminhar muito para chegar à plenitude. Eram seres, né, privilegiados da criação. Por outro lado, a observância dos preceitos de Deus levaria eles a quê? A supremacia sobre as nações, as vitórias nas guerras e o afastamento das grandes calamidades. Assim como, o contrário, a não observância levaria às derrotas, às calamidades, a uma escravidão, certamente. Então, nós vamos falar sobre Moisés agora, que Moisés não poderia, estamos continuando, Moisés não poderia dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante tocado pelas coisas deste mundo. Entretanto, iria preparar o povo judeu 15 séculos após para o advento do cristianismo. De que forma? A crença monoteísta prepara isso. Para Jesus, já tudo seria mais fácil sobre esse aspecto, a crença no Deus único, né? Então, nós temos aqui Moisés preparando o povo judeu para 15 séculos depois dele vir o advento do cristianismo. Eu pergunto a vocês, em que condições se encontrava o povo judeu? Ele estava escravizado em condições as mais penosas no Egito. Então, Moisés, um judeu, criado na corte egípcia como um príncipe, certa ocasião movido por uma força incoercível, rompe com seus pares e com o ideal nascente resolve libertar esse povo cativo do jugo dos egípcios. Então ele começa uma longa peregrinação através das areias ardentes do deserto, 40 anos de peregrinação à frente desse povo. Foi tanto tempo que os mais velhos iam morrendo, ele mesmo vai partir às vésperas de chegar a uma região que seria denominada a Terra Prometida. Então ele, como eu disse, ele vai perambular no deserto durante 40 anos. O que ocorre nessa travessia? Ocorre que ele sobe ao Monte Sinai e nós vamos ter aí a primeira revelação através do Decálogo. Ele recebe por via mediúnica, pode-se dizer assim, por inspiração divina, o Decálogo, os 10 mandamentos. E Emmanuel, numa psicografia que ele faz a Chico Xavier, ele diz o seguinte, que, na verdade, os 10 mandamentos foram um grande código moral de encaminhamento da humanidade. Ele diz o seguinte, o primeiro livro de pedra da humanidade foi recebido psicograficamente
pelo dedo de Deus. Interessante. Isso quer dizer, sob a inspiração divina. Então temos o Decálogo, os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, mas nós temos, aqui nós temos, olha, durante a permanência no deserto, Moisés sobe ao Monte Sinai e ali processa-se a primeira revelação, o Decálogo, os 10 mandamentos. Ele ficou só nisso? Não. Lembre-se que ele estava à frente de um povo turbulento, pastor, nômade. Então, ele grande legislador, severo legislador, ele institui, por exemplo, a pena de talião, dente por dente, olho por dedo. A gente tem que compreender a época e as circunstâncias que Moisés viveu, né? Conduzir esse povo. Então, ele cria uma série de leis de ordem sanitária, penal, social, que deveria, digamos assim, disciplinar aquele povo. Ele também é muito interessante que coube a Moisés a proibição do contato com os mortos, da comunicação com os mortos, tendo visto os grandes, digamos assim, abusos que se cometiam em nome disso. Então essa proibição consta em livros sagrados de Moisés, sobretudo no Deuteronômio, em que ele proíbe essa comunicação com os mortos. É interessante ressaltar aqui que 35 séculos, né, antes da vida de Jesus, a comunicação com os mortos já era uma coisa reconhecida como verdadeira. Você só proíbe o que está diante de você, né? Então, aqui nós temos o Monte Sinai hoje, e essa inscrição é muito interessante, porque é exatamente no Monte Sinai em que ele recebeu as 2 lajes de pedra. Vamos prosseguir um pouquinho. Então, essa crença no monoteísmo, que foi de uma importância absoluta, foi isso que a primeira revelação trouxe. Proíbe os deuses, o politeísmo. A crença no monoteísmo é exemplificada no primeiro mandamento do Decálogo. O primeiro mandamento diz o seguinte: não terás deuses estrangeiros ou outros deuses. Então, isso foi de uma importância muito grande, porque vai preparar o advento do cristianismo 15 séculos depois. Vamos lá. Foi assim o caminho para a revelação maior do Evangelho, a segunda revelação que Jesus traz até nós, não é? Vamos continuar aqui. E eu pergunto a vocês, há 2000 anos, veja bem, quando Jesus vem, desce, que coisa mais penosa ingressar num mundo desse, né? Vibratoriamente, a densificação profunda que ele teve que fazer para ingressar nesse nosso mundo. Como é que se apresentava o povo judeu? Extremamente religiosos. Eles seguiam os ensinamentos de Moisés, os preceitos todos dos profetas, mas todo esse rigor religioso era demonstrado através de práticas exteriores, coração absolutamente endurecido. Tratava-se de um povo orgulhoso, com muito preconceito, mas seguindo, né, quase que ritualisticamente, o templo. É esse mundo hostil que Jesus vai descer para buscar o caminho do coração. Novas exemplificações, o amor, a bondade, a caridade, o combate ao egoísmo. Então, é isso que Jesus vai trazer a um povo que se apresentava dessa forma. Nós temos uma tabela agora que vai permitir comparar os principais ensinamentos de Moisés e de Jesus, havendo cerca de 1.500 anos de intervalo no longo processo de desenvolvimento espiritual da humanidade. Então, nós sabemos o seguinte: se a grandeza espiritual de Jesus é incomparavelmente maior, a época e a circunstância exigiam a força e a firmeza de Moisés. A gente tem que compreender isso, à frente de um povo que a inteligência era desenvolvida, mas o foco era absolutamente só interesse material. E ele tinha que usar depois a esse povo, a princípio tão nômade. Certas medidas sanitárias são muito interessantes, que ele toma, colocando sempre o cunho religioso. Proibido comer carne de porco, proibição. Por quê? Porque se você ia assar essa carne, o tempo era muito pequeno para eliminar o número de bactérias, que é realmente isso. Então ele proíbe. Carne de porco não pode. Circuncisão. Um povo no deserto que banha de longe,
a circuncisão evitava uma série de doenças, se tornou depois um ritualismo dentro da religião judaica. Então, o alcance desse homem, dando cunho religioso a determinadas leis que ele instituiu, foi de um alcance muito grande. Então, vamos ver essa tabela que vocês vão ver a diferença. Moisés, Deus antropomórfico, um homem em ponto grande. Para o Cristo, Deus é a perfeição suprema. Número 2, Deus como ditador ciumento e vingativo, zeloso. Quer dizer, um homem em ponto grande, né? Segundo, Deus como Pai misericordioso. Terceiro, judeus, povo eleito, os outros gentios. Cristo, todos são irmãos. 4, ensina a temer a Deus. 4, o Cristo ensina a amar a Deus. 5, só cuida da vida terrena. 5, trata da vida espiritual. 6, impõe fé cega, castiga. 6, prescreve a fé racional, não castiga. 7, usa a pena de talião. A pena de talião é uma pena severíssima. Olho por olho, dente por dente, né? Errou, digamos assim, a conduta de Moisés em relação a isso é extremamente rigoroso. Prescreve a misericórdia, a fraternidade. 8, autoridade absoluta. 8, Cristo nos diz, autoridade racional. 9, proíbe a comunicação com os espíritos que pune com a morte. Deuteronômio, esse livro sagrado, fala exatamente isso. Essas infrações, havia muito abuso, sobretudo no campo comercial. Ele proíbe, mas proíbe de uma forma muito severa. 9, fala com os espíritos e manifesta-se como tal. 10, determina guerras de conquista que continuam ainda. E como continuou, né? 10, nada a pedir de volta ao próximo. Tudo o que quiseres que vos faça. Então, nós temos aqui que se na parte relativa aos ensinamentos morais, Jesus foi absolutamente claro. Se em alguns pontos havia uma obscuridade, né? É preciso nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não verás o reino dos céus. Jesus começa a levantar um véu sobre espiritualidade, sobre a vida futura, mas não podia haver dúvida em relação ao ensino moral. Não tinha que ter, assim, uma obscuridade. Sabe o que ele fala? Caridade e humildade sempre. É o exercício constante da caridade e da humildade. Isso que o homem deveria seguir. E o combate incessante ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade. Tudo isso é absolutamente claro nas cogitações de Jesus. Mas, em alguns pontos, a humanidade ainda não estava num amadurecimento intelectual e espiritual que permitisse determinadas verdades. Quando ele fala em vida futura, está aí. Ele começa a levantar o véu. Mas de que maneira é isso? Como é a nossa destinação espiritual? Caberia a terceira revelação ao Espiritismo revelar isso. Então, ele resolve, nos promete a vinda do Consolador prometido, que viria em tempos, né, em que a humanidade estaria mais preparada para entrar em contato com as verdades espirituais, para que as parábolas realmente ressurgissem numa nova dimensão de cristalinidade e transparência. E aqui vamos ver o que ele diz nesse Consolador. A promessa vai chegar quando a humanidade, em tempos aprazados, não é isso? Quando a humanidade tiver em condições de começar a compreender a vida futura. Então aqui está o Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 14, 15 a 17, 26. Então nós temos aí o que o Espiritismo nos trouxe, não é isso? O Consolador prometido está entre nós.
essa visão dessa realidade espiritual, essa aliança que o Espiritismo traz para todos nós entre fé e ciência, fé e razão, tão importante para a nossa caminhada. Se a gente imaginar como nós somos agraciados, nós temos os ensinamentos do Mestre, morais, né, o conteúdo moral, a moral evangélica mais pura, e nós temos o Espiritismo simbolizando o Consolador prometido, a terceira revelação, que foi preciso tanta coragem, né, de todos aqueles que se dispuseram a entrar nesses caminhos para trazer a nossa destinação espiritual. Então, eu ainda tornaria a falar aqui sobre isso, que se coube ao Espiritismo adentrar-se, né, nesse aspecto, para descobrir quem foi Kardec. Né? Kardec, na França, ele tem sua atenção voltada, um cientista, ele tem sua atenção voltada para os fenômenos espirituais que pulavam numa sociedade frívola e mundana, em que ele, a princípio, não queria saber disso pela sua própria formação, mas acaba tendo um olhar para isso, para verificar que ali tinham efeitos inteligentes. Então ele resolve pesquisar as causas desses fenômenos. Para isso, ele vai mergulhar no mundo espiritual. Sob a regência do Espírito de Verdade, ele vai realizar a mais profunda cobertura jornalística, né, a mais completa, uma vez que ele vai entrevistar os médiuns em diferentes lugares, nos mais longínquos locais, e eles sendo portadores de mensagens também tão diferentes uma das outras. E é através desse espírito, buscando acima de tudo a verdade, né? Essa fidelidade que ele tinha a buscar o tempo todo a verdade, é que ele vai chegar às leis que presidem esse mundo, e vai chegar a uma verdade fantástica. Havia concordância e generalidade no ensino dos espíritos. O que significa? Traduz isso? Significava que, nos depoimentos desses habitantes do plano espiritual, havia uma grande coerência. A atitude, a forma deles serem ditosos ou infelizes, né, dizia respeito à vida como eles haviam trilhado. A aderência, sim, a adesão, a observância às leis divinas ou não, a utilização de forma íntegra, correta, do livre-arbítrio ou não, ia determinar condições ditosas ou condições infelizes. Isso eram todos. Então, ele diz isso. Então, tem concordância no ensino dos espíritos, que é um princípio básico. E ele, como bom pesquisador, ele entra nesse mundo que se desnuda para ele, que responde dentro do processo dialético a todas as perguntas. Ele vai ingressar nesse mundo, sob a regência do Espírito de Verdade, num processo dialético, trazendo para nós exatamente tudo isso. E ele, ao assentar as lunetas de orientação e de observação sobre esse mundo, ele vai entrar em contato com as leis que regem esse mundo, suas vinculações, mundo invisível, suas vinculações profundas com o mundo visível, que vai levar-nos à compreensão da nossa destinação espiritual. Então, Kardec vai responder a perguntas milenarmente buscadas pela humanidade. O que eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? Ele vai responder a essas perguntas tão preocupantes da humanidade de uma forma absolutamente clara, que as entidades espirituais desejavam um novo roteiro sólido e luminoso para todos nós. Então, aqui fica a pergunta: o que assistimos hoje, né, em relação ao desenvolvimento da doutrina espírita? Como é que ela está das pernas? E nós digamos o seguinte: atendendo ao apelo da mente agitada, inquieta, sequiosa de ciência e de verdade do mundo moderno, toma vulto em todas as camadas sociais essa doutrina, que ela é simples e profunda e que traz de volta toda a pureza iniciática de Jesus, né? A fenomenologia espírita é hoje passível, né, de experimentação científica. Isso é uma coisa incontestável. Ela pode ser passível hoje, mais do que nunca, com todos os estudos em universidades, os estudos sobre reencarnação, os estudos sobre, digamos assim, as experiências de quase morte. Então, nós estamos num momento
cultural, no momento que a humanidade tem se debruçado sobre os fenômenos espirituais. Então, Kardec procura verificar tudo isso, e nós sabemos que qual é a razão desse, digamos assim, dessa penetração nas consciências? Em primeiro lugar, a ausência de dogmas, de liturgias, de aspectos ritualísticos, essa simplicidade, né? Quando nos fala e ele vai nos dizer isso, vai desvendar as leis de causa e efeito, reveladora do nosso destino. Causa e efeito. O que a gente fizer, a gente vai se responsabilizar por isso. A lei de sintonia psíquica, que na verdade os dois mundos se intercalando o tempo todo. E a lei da reencarnação. Hoje em dia há muitas pessoas que professam outras religiões, mas que assim, eu vou, até sou católica e tudo, mas eu não posso deixar de acreditar na reencarnação. Às vezes você está preso a uma religião, e cara, isso é altamente respeitável, por uma questão de tradição, né? Ainda é uma coisa meio lúdica, mas no fundo não há outra explicação para as anomalias da vida, para a diversidade de estilos. Porque eu tenho um filho saudável, outro nasce com Down. Se não tivermos histórias pregressas e que estamos tentando resolver agora. Então a doutrina espírita representa exatamente isso, essa possibilidade de nós avançarmos nesse amadurecimento espiritual, respondendo o que ela faz a essas perguntas, como eu disse, e mostrando a nossa destinação espiritual. Tem um aspecto dentro desse capítulo que começa exatamente assim, que é sobre a realeza de Jesus. Eu gostaria de falar sobre isso. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui, né? Então, se a gente fala, quando a gente pensa em realeza, a gente está embutido alguma coisa que se chama poder temporal. Dificilmente um rei não nasce em condições, né, de muito conforto, faz parte de uma hierarquia, muitas vezes, que possibilita aquele momento. Vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus. Como é o nascimento de Jesus? Jesus nasce em condições de profunda humildade, né? Ele nasce numa manjedoura e esse nascimento trouxe imensa alegria aos pais, que toda vez que nascia um filho varão, a gente tem que compreender as condições geofísicas daquele momento na Terra. Grandes espaços e muito pouco povoada. Então, quando nascia um filho varão, era motivo de grande alegria, porque esse filho certamente iria ajudar nos afazeres domésticos e ia também seguir muitas vezes a profissão do pai. Então existe uma grande alegria naquele momento. Mas eu queria falar sobre outra coisa. Israel aguardava a vinda de Messias, que pudesse tirá-lo, né, tirar os invasores ali. Estaria predestinado a isso. Esse Messias que chegaria ali, ele cresceria na graça e na fortaleza de Yahvé e ia, sobretudo, acabar com o poder imundo dos romanos. Por que eles pensaram que Jesus pudesse ser o Messias? Porque tem um fato muito interessante. Toda vez que uma criança nascia, ligada à dinastia de Davi, foi o caso dele, as profecias pululavam: ele deve ser o Messias. E imediatamente em torno dele se colocava, digamos assim, uma nuvem de profecias e de desejo. Jesus cresce nas solicitações da esperança desse povo de que ele pudesse ser o Messias, que fosse lutar, terminar com aquela invasão e ser o rei dos judeus. E durante muito tempo o olhar fica para ele. Como é a infância de Jesus? A infância de Jesus é extremamente simples. Um menino brincando com outros meninos, sem nenhum poder messiânico, sem nenhum poder secreto que indicasse que ali estava o rei dos judeus.
E aí, lentamente, as profecias vão se apaziguando, poucos comentários. Não, até os 12 anos de Jesus, em que ele vai, uma ida ao templo para a bênção da virilidade, e que ele vai submeter a sabatina ritual dos rabinos. Aí a inteligência excepcional, uma sabedoria absoluta, que não tinha nada a ver com aqueles 12 anos. Eles veem estarrecidos aquele homem responder a sabatina, e mais adiante, encantar todos com a profunda sabedoria. Aí as profecias renascem. É ele. Certamente este é o Messias, porque ter um conhecimento desse aos 12 anos era algo extremamente difícil. Mas após o episódio do templo, ele retorna aos trabalhos na carpintaria na companhia de José. Era um jovem ativo, sonhador, trabalhador, lutando junto ao pai dele na tarefa de aprender o ofício e possivelmente sucedê-lo. E aí, durante esse período que ele retorna a uma rotina de trabalho, novamente as profecias esmorecem, até um momento em que Jesus vai iniciar seu ministério. Então Jesus, num determinado momento, vai reunir sua família, ele já está distanciado, para dizer que naquele momento ele iniciava o ministério divino. Maria chora, não pode compreender aquilo. Afinal de contas, ela tinha tantas esperanças de que ele fosse o sucessor do pai, que já havia partido, mas ele explica o seguinte: eu sigo agora a orientação de um outro pai, está na hora de eu começar o ministério. E ela chora e pede a Yahvé que ele possa ser dissuadido disso, porque como mãe, ela já previa uma tragédia anunciada. Ele seria entregue às feras herodianas e sofreria tudo aquilo que ele veio a sofrer e entrega às autoridades romanas. Seus irmãos então são mais veementes. Quando ele diz isso, eles falam: mas seria esse mais um alucinado, mais um daqueles judeus errantes naquelas estradas, porque ele já tinha virado as costas ao templo, ele não tinha nenhuma vinculação com o templo. Seria mais um desses judeus pregando coisas estranhas, sem nenhum apoio do templo, sem nenhum apoio de nada de poder que pudesse possibilitar a ele uma vitória. E realmente foram completamente contrários. Mas Jesus começa... É interessante, porque os rebeldes queriam o apoio de Jesus. Jesus não queria um derramamento de sangue sobre próxima. Eles sabiam que ele tinha se voltado contra o templo, a se chegar a ele, na esperança de que ele pudesse lutar contra aquela invasão. Mas o anseio de Jesus não era patriótico. Ele queria, não a libertação dessa nação ou daquele homem, ele queria a libertação realmente do coração endurecido. Era isso. Mas começam a se juntar a eles os rebeldes e segui-lo. Ele escolhe naturalmente os discípulos para essa temerária aventura, podemos dizer assim, e começa, só que daquilo que eles esperavam de Jesus, eles começam a verificar os poderes enormes de Jesus. Ele curava, ele balsamizava, ele levantava os enfermos, ele tirava de obsessões terríveis, isso com um magnetismo maravilhoso, que a simples presença junto a ele, nós vimos a mulher hemorrágica, mas a simples presença balsamizava, curava, e aí eles começam a chamá-lo de Senhor dos judeus. E Jesus realmente, essa tarefa é maravilhosa, mas altamente ameaçadora para ele, porque isso corre, Jesus cada vez com uma multidão maior em torno dele, já agora não esperando nenhuma atitude revolucionária, nenhum instinto libertário, mas a liberdade do homem. Ele não falava só para o homem encarnado, ele falava para a alma do homem, em que estariam os seus sentimentos mais profundos. E é assim que ele caminha, e nós sabemos no final dessa história que Jesus vai ser crucificado, e sobretudo o Calvário é um momento de muito abandono, de muita solidão para ele, né? Porque na verdade os discípulos estavam temerários de segui-lo e ao mesmo tempo profundamente decepcionados
Nossa, o mestre vai morrer na cruz ao lado de dois ladrões. Esse mestre fez tanto, mas é muito interessante outra coisa. A prova mais palpável da imortalidade e da vida futura de Jesus dá. De que forma? Aparecendo 3 dias depois do colégio apostólico e diante dos discípulos, atordoados, eles: eu vos saúdo, a paz esteja convosco. Sem nenhuma admoestação ao profundo abandono que ele ficou. Nada, apenas dizendo isso. E com isso, Jesus retirava todos eles do imobilismo, da petrificação que a morte dele havia trazido. E é justamente o ensejo para que eles possam sair no seu rumo de plantar a árvore do Evangelho, que não se fez sem os mártires, não se fez sem sangue, suor e lágrimas, não se fez sem a descida aos circos romanos, enfrentando aquelas feras e as feras ao longo da história da humanidade. Então, temos aqui o início do ministério de Jesus, como eu já falei. Eu gostaria também de falar muito sobre esse tema que é muito bonito, né? Como Jesus vai ensinar os homens a se relacionarem com Deus. Vamos falar sobre ele. Jesus se relaciona com o Pai, com Deus, na intimidade da sua alma, sem nenhum aspecto ritualístico de templo, sem nenhuma forma exterior. É na intimidade da alma. E ele vai ensinar os seus discípulos a se relacionarem com o Pai com a mesma simplicidade e naturalidade que ele fazia, com as formas simples e humanas do Pai Nosso. Ele não usava vestes sacerdotais, simplesmente a túnica e as sandálias. Por outro lado, ele se diz sempre, chama-se Filho de Deus e Filho do Homem. Porque essa é a nossa própria condição humana. Filho de Deus e Filho do Homem, porque é a nossa própria condição humana. E ele busca atingir o homem na sua alma, não no seu invólucro terreno, mas na sua alma, onde estão naturalmente os sentimentos mais nobres e profundos. Se você atinge a alma, você conseguiu, não é verdade? Porque aí vão se alojar esses sentimentos. Então, uma britadeira, que vai só com britadeira, que ele foi conseguindo, mas com grande amor, e mostrando a que culminâncias poderia chegar a sua bondade, o seu amor. Viam nele possibilidade de cura, de alívio, afastamento de entidades obsessoras. E ele não chamava a si só esses pendores, sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Para ser Deus, para poder fazer isso, é preciso haver uma grande evolução moral, é preciso o bem, é preciso o amor que ele vem implantar aqui. Então, nós temos que falar ainda que ele mostra aos homens também como se dirigirem a Deus. E não se coloca jamais como único intermediário entre os homens e Deus, dizendo que vocês podem, a qualquer momento, elevarem o pensamento, em outras palavras, e se dirigirem ao Pai. E quando ele diz, isso foi usado muito até na política, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus queria afastar os homens dos caminhos traiçoeiros, da hipocrisia farisaica, e conduzi-los a seus conhecimentos renovadores que ele trazia, completamente diferente daquilo que emanava do templo. Era boa nova. E com isso, existe uma ruptura de Jesus com o templo, os conhecimentos que o templo trazia estavam completamente ultrapassados. Jesus foi um grande reformista. Ele sabia que a religião judaica tinha perdido o seu conteúdo espiritual. Era uma instituição comercial e política. Como era a situação ali da Judéia, de Israel? Completamente dominada pelos fariseus, aliados ao poder romano. E como era o culto no templo? O culto no templo se refinara no pior sentido que se poderia ter, fazendo com que os fiéis estivessem submetidos a cumprimento de obrigações pesadíssimas rituais, e mais ainda, que eles tivessem que colaborar com, digamos assim, contribuições muito onerosas aos cofres do templo. Isso aliado aos tributos que eles tinham que pagar aos romanos.
Então, tudo isso vai criando, né, digamos assim, uma revolta muito grande, e o caminho de procurar Jesus é o caminho também de terem uma doçura, terem uma esperança. Jesus falava certamente sobre a vida futura, mas, como eu disse, de uma forma velada. Mas tem outro mundo, aguarda, onde a justiça de Deus resplandece. E, finalmente, tem uma pergunta aqui muito interessante. O cristianismo triunfou? A gente vai perguntar, como? Será que triunfou? Mas a gente tem que ver que o ensino moral do Cristo permanece. Como o fermento da parábola, ele ia levedar massa escura de imperfeições do homem. E, embora atravessando noites nebulosas da humanidade, né, em que esses conteúdos morais do Cristo foram absolutamente adulterados. Tivemos uma Santa Inquisição, tivemos cruzadas, tivemos um dogmatismo religioso, clerical, absurdo. Tiveram tantos que morreram em fogueira, que lutaram por seus princípios, mas que tiveram uma atitude de firmeza. Então, na verdade, Jesus esteve sempre pairando. E apesar das adulterações constantes por esses eventos todos e noites sombrias da humanidade, o ensino moral prevalece. Prevalece porque a realidade do mundo não é uma construção gratuita dos poderes divinos. A realidade do mundo é uma construção lenta e penosa em que os homens devem sangrar na procura do seu desenvolvimento moral e espiritual. Então, a essa pergunta, nós vamos responder sim. O cristianismo triunfou, o ensino moral do Cristo triunfou, porque apesar das profundas adulterações de seus ensinamentos, o conteúdo moral jamais se extinguiu e permanece como um farol norteador de nossa rota evolutiva. Sigamos, pois, o roteiro luminoso que nos legou, visando a nossa ascensão espiritual. De tal ordem é isso, que Jesus não deixou nada escrito. 80 anos depois começa a falar sobre escrever coisas sobre o sermão. Não deixou. Não havia internet, graças a Deus. Não havia rede social, graças a Deus. Não tinha nada disso. E Jesus se transforma em bandeira de uma nova civilização, de tal ordem que tem antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe de onde vem essa força? Da verdade. A verdade por si só é uma força. E o tempo é absolutamente soberano para nos mostrar onde é que estão as verdades. Então, sem internet, sem os meios de comunicação, estamos aqui hoje falando sobre Jesus. Quantos de nós o ensino moral prevalece? Não é só entre nós espíritas, nós temos que saber isso, né? É de uma forma que a humanidade busca, porque ela é carente de consolação. Nós somos deserdados muitas vezes, e é nessa fonte de luz que nós vamos buscar o nosso refrigério. Então, sigamos, pois, esse roteiro, e nós temos que compreender o seguinte: a gente quer seguir a Jesus? Então, busque verificar os padrões incessantes e vivos dos exemplos que ele nos deixou, de tal forma que a gente possa sempre auscultar a sua divina vontade, para saber o que ele quer de nós. Não é o que a gente quer dele, o que Jesus espera de nós. Cada vez que a gente se dedica ao bem, que a gente trabalha numa ronda, que a gente abraça o irmão na rua, isso me comove profundamente, porque a gente sabe de que passado a gente veio, e não passado, não, de repente é nessa própria encarnação, que você vem acordando, não é verdade? Que você vai acumulando novos méritos. Então é preciso ver isso. Isso aqui, os centros espíritas, sob essa luz, se transformam em grandes celeiros de consolação e conhecimento, condição básica para que o homem cresça consciente do que significa a sua passagem aqui na Terra. Finda então a época dos pequeninos grupos iniciáticos, né? No momento existe todo um processo de revitalização para que a verdade espiritual atinja o homem em todas as camadas sociais e em todas as camadas culturais. Jesus é esse foco imanente. A doutrina espírita é essa luz profunda também na nossa consciência. Que honra
Que mérito nós teremos de ter chegado um dia a isso, né? Isso é comovente. A gente não pode dar de ombros a isso, como um mero acidente na sua vida. Mergulha em tudo que, nos princípios de que Jesus nos trouxe: caridade, humildade, constante, combate ao egoísmo, o orgulho. Estuda a doutrina. Vai vendo essas leis fantásticas que nos dirigem: reencarnação, leis de causa e efeito e da sintonia. Portanto, sabemos que Jesus nos espera há muitos milênios, mais de 2, e não nos desesperemos diante dos nossos sofrimentos. Tenhamos Jesus no farol. Ele nos aguarda e nos sustenta nas nossas dores também. E que a gente sabe, com a vida futura, que essas aparentes anomalias, assim, eu não mereço, temos passado, temos pendências e vamos resolver nessa encarnação. Que Jesus seja esse marco luminoso a nos orientar. Eu desejo a todos um lindo Natal, né? Não interessa quem vaguejar, se é o bacalhau, se é não sei o quê, eu não me dou com a minha cunhada, acaba com isso. Lembra da manjedoura, né? Lembra do amor do Mestre Jesus, tão simples, e com essa tarefa gigantesca que realizou em benefício de todos nós. Que a gente possa seguir esse roteiro luminoso e que agora eu gostaria que nós possamos ouvir um vídeo que eu achei lindíssimo, né? E a garimpagem coube, ele não vai gostar nada disso, ao nosso irmão Mauro, esse trabalho, como sempre, eu não posso deixar de dizer isso. Essa parte do PowerPoint é esse querido casal que eu amo muito e que estão recebendo bônus horas nesse momento. Eu quero dizer, quando vocês forem para nosso lar, me chamem, que eu não sei onde é que eu vou estar. Então vamos ver esse roteirozinho aqui do vídeo. Obrigada. Vou sentar aqui para cá. Olha que lindo esse vídeo. Ai, vamos tirar. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste-os nos, consola os tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue o exemplo divino, de paz, de verdade e luz. Faz um novo compromisso, na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Não tiveste recompensas, guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Faz um novo compromisso, na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Queres esmolas do céu, não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel, conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão,
vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor.